salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Meus amados, no último estudo nós tivemos aqui e pudemos assim compartilhar com os amados irmãos, nós falamos a respeito do porquê Deus criou o homem. Porque Deus, na verdade, fez você, fez eu, fez todos nós. Qual foi o objetivo? Para que fim Deus fez o ser humano? E a resposta que nós tivemos, com base em nosso breve catecismo, foi que Deus fez o homem para glorificar e gozá-lo para sempre. Hoje, nós iremos compartilhar com os irmãos justamente sobre a continuação desse estudo, no sentido de que base, qual é a regra que nós temos para glorificar a Deus. E aí nós teremos, na verdade, a resposta de hoje, que a própria palavra de Deus, ela é a regra, ela é a sustentação, ela aponta realmente para o que nós, como seres humanos, devemos fazer ao termos sido criados pelo nosso Deus. Como falei antes, vamos ver de forma reflexiva a regra que nos orienta quanto a glorificar a Deus e deleitar-se nele. E a resposta que temos aqui é que a palavra de Deus, que se acha nas Sagradas Escrituras, toda ela, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e deleitar-se nele, deleitar-se em Deus. E nesse estudo, nós iremos refletir alguns aspectos sobre o porquê as Sagradas Escrituras é a única regra para nos orientar na maneira de glorificar o Senhor nosso Deus e nos deleitar nele. Primeira coisa, queridos, que nós observamos é porque a Sagrada Escritura, porque a Bíblia, porque a Palavra de Deus, ela tem autoridade. Onde nós buscamos, irmãos, base para nos orientar de como devemos glorificar a Deus. Então observamos dentro desse aspecto, dentro daquilo que a Bíblia ela respalda, é que primeiro as Sagradas Escrituras, ela tem autoridade porque ela vem de Deus e não de homens. Olha só o que a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21 nos diz. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, perceba que a Sagrada Escritura, que a Bíblia Sagrada, ela tem autoridade de nos orientar a como glorificar a Deus e nos deleitar nele, é porque ela é a autoridade. A autoridade das Escrituras Sagradas vem de Deus. E como Pedro fala, não vem da vontade humana. Não foi o homem que produziu aqui a Bíblia Sagrada. Não foi o homem que produziu as Sagradas Escrituras. Mas como Pedro, ele bem afirma, homens santos de Deus, homens separados, homens que foram chamados por Deus, que foram iluminados e inspirados pelo Santo Espírito assim para escrever. Por isso, irmãos, a autoridade das Escrituras não vem propriamente daqueles autores humanos, mas do próprio Deus que inspirou-os para poder assim nos trazer a palavra para entendermos
de que forma nós devemos glorificar a Deus e nós devemos nos deleitar nele. Outra coisa, queridos, que eu quero falar também, é que as Sagradas Escrituras, ela tem autoridade didática. E por quê, irmãos? Porque ela, como palavra de Deus, ela tem autoridade para ensinar. De onde é que os crentes tiram sabedoria para serem edificados? Da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que tem autoridade para ensinar-nos, como fala o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, 16. Não apenas para ensinar, mas ela tem autoridade para redarguir. Mas o que seria, meus amados, redarguir? Seria revidar, dando uma resposta de modo argumentativo. Tanto é, queridos, que diante da palavra de Deus, não tem homem que venha contradizê-la ou argumentar contra ela, porque ela sempre tem argumento contra os seres humanos, contra seus pecados. Então veja que ela é apta, que ela tem autoridade para redarguir, que é revidar, dando uma resposta de forma argumentativa. Ela tem argumentos para tratar com o ser humano, mas também ela tem autoridade para corrigir. Para corrigir. Corrigir de quê? A palavra de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade para corrigir nós, seres humanos, dos nossos erros e pecados de forma geral. De forma geral. Ou seja, por que é que muitas pessoas, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós confrontamos as pessoas dentro de um aspecto escriturístico, porque que muitas pessoas, elas se sentem incomodadas, porque a palavra de Deus, ela tem autoridade para corrigir os seres humanos, corrigir os seus pecados, corrigir os seus erros. Mas a palavra de Deus também, queridos irmãos, ela tem autoridade também para instruir em justiça. Mas o que seria instruir na justiça? Para que o homem se mantenha naquilo que é correto. Para que o homem, o crente no Senhor Jesus Cristo, se mantenha naquilo que é certo, dentro da palavra de Deus. Quando o crente busca entender e se aproximar daquilo que Paulo orienta a respeito das Escrituras, conforme lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, então veja que o ser humano se aproxima daquilo que o breve catecismo responde na primeira pergunta que foi feita, que o fim principal do homem e supremo é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Veja como Paulo trata no versículo 17 de 1 Timóteo, capítulo 3. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, por mais, meus amados, que venhamos dar esmolas aos pobres, acudir o necessitado, quando de fato, meus amados, nós não nos aproximamos de Deus e da sua palavra, esse ato, ele é vão. Mas não é apenas a questão de boa obra, digamos, de caridade, que o texto aqui fala, mas os frutos do Espírito Santo que vai ser evidenciado através de cada servo de Deus. Observamos aqui que para que o homem de Deus ele venha a ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ele precisa ser ensinado pela palavra de Deus, pelas Escrituras, ele precisa ser redarguido pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta, ela vai revidar nossos argumentos com argumentos que vêm do próprio Deus. Precisamos também, irmãos, para sermos perfeitos diante de Deus, observar também que a palavra de Deus, ela nos corrige constantemente, porque somos pecadores. Por exemplo, quando o seu pastor, ele te corrige em alguma situação que você esteja
falhando, que você esteja errado ou que você esteja pecando, Ele vai corrigir com base na palavra de Deus. E quando você rejeita a correção vinda através daquele que o Senhor Deus levantou, que o Senhor Deus chamou para o ministro, e quando você rejeita a correção, você está rejeitando a própria correção vinda da palavra de Deus, a correção do próprio Senhor da glória. Meus amados irmãos, as Sagradas Escrituras, elas têm autoridade para tornar o crente perfeito e instruído para toda boa obra. E nisto, observamos aqui, ele vai ter base para glorificar a Deus e deleitar-se em Deus. Então, qual é a base que eu vou ter para glorificar a Deus e para me deleitar em Deus? Quando nós nos aproximamos da Sagrada Escritura, nós temos aqui base para glorificar a Deus de forma verdadeira e não de forma fingida, não de forma mascarada, mas de forma verdadeira, porque nós entendemos e compreendemos como Deus quer ser glorificado, quer ser adorado, porque a palavra de Deus nos orienta a fazê-lo dessa forma. E em consequência a isto, nós passamos a glorificar a Deus de forma verdadeira. A segunda coisa, queridos, que vemos aqui neste estudo é uma pergunta: por que é necessária essa regra? A regra é a Bíblia, que nos orienta como nós iremos glorificar a Deus e deleitar-se nele. Mas e por que é necessário a Bíblia? Por que é necessário esta regra? Então, amados, nós precisamos de um padrão. Então, por mais que como presbiterianos nós ensinamos o breve catecismo, nós orientamos a igreja dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta, mas observe que acima de todo documento produzido pela igreja existe a palavra de Deus, que é na verdade a palavra final. Observamos que o salmista, ele nos diz no Salmo 119, versículo 105, que as Sagradas Escrituras, elas são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No mesmo capítulo, no versículo 59, o salmista nos diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então veja que a palavra de Deus, ela como regra, como padrão que nos capacita, que nos orienta de que forma nós iremos glorificar a Deus e nos deleitar dele, a palavra de Deus, ela nos faz considerar os nossos caminhos e voltar os nossos pés para a palavra, para o testemunho, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve exercer a autoridade máxima na vida do crente. Ele só pode glorificar a Deus quando ele busca obedecer aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não existe crente apartado da Bíblia Sagrada. Existe o crente bíblico. E o crente bíblico, ele busca obedecer o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então observe que a palavra de Deus, ela tem autoridade máxima na nossa vida. Nós só podemos glorificar a Deus quando buscamos obedecer aquilo que ele, através daqueles homens santos que Pedro fala, que foi escrito, que foi inspirado por Deus. Então nós podemos, de fato, glorificar a Deus. É impossível que o crente glorificar a Deus quando ele não é orientado pela palavra de Deus. Muitos conhecem a Bíblia, muitos conhecem capítulos, conhecem versículos de cor, mas quando não se vive o que a Bíblia ela orienta, então logo nós somos desobedientes. Então é impossível que venhamos glorificar a Deus quando nós não somos orientados pela palavra de Deus.
O salmista ainda nos diz, no Salmo 119, versículo 17, faze bem ao teu servo. Para quê? Para que viva e observe a tua palavra. Porque é importante, meus amados, o crente no Senhor Jesus Cristo observar a palavra de Deus. Por que é necessário esta regra? Porque ela é um padrão que todo crente no Senhor Jesus Cristo, não importando a sua denominação, ele deve seguir. Se ele não segue o que está escrito aqui, logo ele está perdendo tempo dentro da sua igreja. Porque é obrigado cada servo de Deus seguir o que está escrito na palavra de Deus. Não apenas seguir, mas obedecer. Eu quero concluir esta reflexão dizendo primeiro que nós devemos ser pautados pelas Sagradas Escrituras. Qualquer outro meio que vá além da Bíblia Sagrada deve ser rejeitado por aqueles que buscam ser fiel ao Senhor. O que nós entendemos aqui é que o crente deve buscar a palavra de Deus. Ele deve se rejeitar os métodos que são extra-bíblicos. Rejeitar a palavra dos novos apóstolos, como se realmente a Bíblia desse autoridade a estes. Porque eles não têm, estamos pautados nas Sagradas Escrituras, nós passamos a rejeitar tudo aquilo que vai além das Escrituras. Outra coisa é que o culto ao Senhor tem como objetivo glorificar o nome do Senhor. Todo acréscimo que vai além das Escrituras, no quesito culto a Deus, deve ser rejeitado por aqueles que procuram servir a Deus de forma verdadeira. Porque a vida devocional do adorador deve ser prescrita pela Escritura Sagrada. A Bíblia, ela me orienta como eu vou me comportar diante de Deus e como eu vou adorá-lo. Ela me orienta. Então, todo acréscimo, toda invenção humana, ela deve ser rejeitada. Quando essa não tem base, não está pautada nas Sagradas Escrituras. E, finalmente, o salvo, o Senhor Jesus Cristo, irá sentir prazer no Senhor. E ele vai glorificar o nome do Senhor a partir do momento que ele busca refúgio em Deus e em sua palavra. Não existe crente que não tenha a Escritura como seu padrão de fé ou sua regra de fé. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, mesmo se intitulando crentes, logo não são crentes, porque ele rejeita a palavra que é de Deus. Que Deus esteja abençoando cada um de nós e que possamos buscar refúgio no Senhor e também na sua santa palavra. Que possamos cultuar a Deus, reconhecendo, irmãos, que o culto que prestamos a Ele, seja no templo, seja através de lives, deve ser pautado pela Sagrada Escritura. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai.